Eu tava falando do Aécio Neves, mas se a carapuça serviu pra Gleisi, fazer o quê, né? Está acusando, deputada? Você está acusando, fala. A carapuça serviu, Gleisi? Você está acusando, fala. Deputada Gleisi, deputada Gleisi, por favor. Eu tava Deputada falando do Aécio Gleisi, Neves. segura o Tá tempo, bom por você favor. falar. Pode tocar o áudio aqui agora. Desafio o Glenn a tocar o áudio aqui agora. Cara de pau vem aqui falar isso? Pelo amor de Deus. Quem é o grande chefe disso aqui é Luiz Inácio Lula da Silva, que vocês estão defendendo com a própria vida de vocês. E olha só, deputada Carla Zambelli e Gleisi Hoffmann discutem ali na Câmara dos Deputados. A presidente do PT não gostou daquilo que ela ouviu e partiu para cima ali da Carla Zambelli. A sessão teve que ser interrompida, inclusive. Veja agora o que aconteceu ali, porque os ânimos estão aflorados. Confira essa matéria agora, já dá um like nesse vídeo. Vamos para o vídeo que está imperdível. Confira aí a fala, voltamos em seguida. Primeiro eu queria parabenizar a esquerda por essa junção de coisas que vocês fizeram. Olha, meus parabéns, minhas palmas para vocês. E meu muito obrigado porque vocês conseguiram. Vocês estão chamando a atenção do Brasil inteiro, que estará nas ruas no dia 30/6, para poder apoiar a Operação Lava Jato e o ministro Sérgio Moro. Então, te agradeço, Glenn, pela estupidez que você fez isso, rapaz. Foi muito bom. Vamos lá. Foi dito que o ministro comandava... Por favor, olha, eu peço a todos que ouçam, por favor. Pode reconstituir meu tempo, por Sim. favor? Segura o tempo aí, por favor. Vamos lá. O ministro, foi dito aqui que o ministro comandava a Operação Lava Jato, né? Como se isso fosse algo extremamente grave, comandar a Operação Lava Jato, uma operação que recuperou bilhões para o nosso país, que foi roubado. Pelo amor de Deus. Quem é o grande chefe disso aqui é Luiz Inácio Lula da Silva, que vocês estão defendendo com a própria vida de vocês. Quem está defendendo aqui hoje Luiz Inácio Lula da Silva e acusando o ministro Sérgio Moro? As mesmas pessoas que constam na lista de 2014, entregue nas mãos do Janot, para que a Operação Lava Jato continuasse aqui dentro do Congresso. E aí teve gente até saindo do Senado, vindo para a Câmara, né? Fazendo aí downgrade na carreira para poder assegurar o foro privilegiado, porque o Você STF está acusando, deputada? Você está acusando, fala. A carapuça serviu, Você Gleisi? está acusando, fala. Deputada Gleisi, deputada Gleisi, por favor. Eu tava Deputada falando do Aécio Gleisi, Neves. segura o Tá tempo, bom por favor. você falar que... Deputada Se a Gleisi, carapuça serviu, por ótimo. favor, deputada Gleisi, por favor. Parabéns, carapuça Conclua. serviu. Deputada Kátia, quem está com a palavra, deputada Carla Zambelli, por favor. Eu tava falando do Aécio Neves, mas se a carapuça serviu pra Gleisi, fazer o quê, né? Vamos lá. Deus está vendo. Deus tá vendo tudo. Deus tá vendo tudo. Vamos lá. Deputada Aécio. Carla Zambelli. Famoso, vale famoso. Deputada Carla Zambelli, por favor. Silêncio. Aí eu digo o seguinte: quem aqui do PSL, até agora, em algum momento, falou sobre medo das provas? Por favor, divulgue as provas. Onde estão os áudios que você disse que tem? Onde estão os áudios? Que provas são essas? Se então pode fazer qualquer coisa, se qualquer associação, pessoa anônima chegar para nós com uma informação e essa informação for considerada verídica, então não precisa provar. Então, de um lado, se o senhor não provar essa informação, elas são mentirosas, o senhor é mentiroso. Se o senhor provar, o senhor é criminoso, porque o senhor invadiu o celular de alguém que não poderia. Nossa, desculpa, mas minha fala dói tanto em Silêncio. vocês. Agradeço, fico muito lisonjeado. Para de falar besteira. Então, se por um lado ele comprovar a veracidade desses áudios, provar, pode tocar o áudio aqui agora. Desafio o Glenn a tocar o áudio aqui agora. Porque falar do Moro, pedir a sua renúncia, cara de pau vem aqui falar isso. Afinal de contas, você vai responder a respeito dos 700 mil dólares que disseram para o senhor? Porque ela também era uma fonte anônima. A jornalista também pode divulgar que o senhor pagou 700 mil dólares para o Jean Willis, para o seu namorado, seu marido assumiu o mandato no lugar dele. Tá tudo muito certinho, tudo muito costuradinho. Calúnia. Vamos deixar A deputada informação concluir. não é minha, presidente. Imunidade Eu estou citando uma parlamentar não serve informação pra e isso, até colocando em prova. Eu estou dizendo o seguinte: já que tudo que é divulgado é certo, então isso que foi Tempo, divulgado está deputada. certo também? Não, é porque eu fui interrompida 500 vezes. Sim, mas eu segurei o tempo. Eu sei, mas todo Conclua. mundo falou um minuto a mais. Conclua, Para concluir.
Disseram que o Lula não sabia, que o ministro não sabia de nada do que falou 3 anos atrás. O Lula não sabe nem de quem que é o apartamento onde estão as coisas, os pedalinhos dos netos. Eu queria saber se... Aí uma pergunta específica para o Glenn. Uma pergunta específica para o Glenn. Quando a gente corta o pensamento, o presidente... Termina, por favor, deputada. Termina, por favor. Pierre ou Midiara? Silêncio. Pierre ou Midiara? Essa é a minha pergunta. 2 perguntas para o Glenn. Uma, eu quero que ele toque os áudios aqui que ele tem, com todas as provas, todos os áudios. Segundo, dizer dos 205... Aliás, de R$1 bilhão que o eBay, Pierre ou Midiara, pagou para ele, para a ONG dele... que tá agora usando esse dinheiro. Obrigado, deputado. Eu queria saber se ele confirma. E veja agora, pessoal, o que fizeram com o deputado Nicolas Ferreira. Olha só que absurdo, pessoal, que ponto chegamos neste país. O deputado Nicolas Ferreira vai falar aqui de um absurdo. Ele foi processado e ganharam a causa. E olha só aqui o que realmente aconteceu. Você vai ver os fatos aqui e vai ficar de queixo caído aonde chegamos nesse país e aonde podemos chegar mais, pessoal. Já dá um like nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal para ver outras matérias como essa. Vamos à fala do Nicolas Ferreira e voltamos em seguida. Senhor presidente, demais colegas, hoje eu fui condenado na justiça a pagar uma multa de R$30 mil por conta de corrupção, dinheiro na cueca, por conta de tráfico? Claro que não. Porque eu chamei um trans de ele. Eu sabia que esse dia iria chegar, onde a verdade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe. E muitos podem se pensar, mas por que o Nicolas tem tanta essa pauta? Porque ele briga, deixa as pessoas serem o que elas quiserem. E eu digo, você pode ser o que você quiser. Se você quiser se pintar de cinza, botar uma luz na cabeça, sentir um poste, seja um poste. Eu não sou preconceituoso. Agora, o seu desejo, a tua vontade, não pode se tornar um ensejo de direitos e deveres para o outro. Esta pessoa que me processou, ela tem vários outros casos, como, por exemplo, de conseguir na justiça licença maternidade, horas. Ele se intitula um translésbico. Ele é um homem que se sente mulher, é casado com uma mulher lésbica, mas não tirou o seu órgão sexual masculino e possui uma filha. E também tem um outro caso dessa mesma pessoa que me processou, que foi até um salão de beleza e exigiu a profissional de fazer a sua sobrancelha. E a profissional disse, olha, eu sei fazer sobrancelha de mulheres e não de homens. E processou o salão de beleza. Afinal de contas, é homofobia, né? Você se recusar a fazer uma sobrancelha de um homem. Por que então que nós precisamos defender essa pauta? Porque no fim das contas eles não estão atrás de mim, eles estão atrás de você. Porque se eles conseguem amordaçar, calar, tentar desencorajar um deputado que possui imunidade parlamentar, o que eles não irão fazer com você, pastor? O que eles não irão fazer com você, comunicador, jornalista, professor de escola bíblica dominical? O que ele não fará com os cristãos? Afinal de contas, nós temos posições bem claras. Eu não acredito que tenha 70 e tantos gêneros. Eu acredito que existe homem e existe mulher. Isso também será considerado transfobia? Dizer que eu discordo de um comportamento sexual é considerado agora homofobia? Eu sou um criminoso por isso? Então é necessário colocar na cadeia mais de 80% da população brasileira. Porque eu tenho certeza que a maioria da população brasileira está comigo, de que homem, por exemplo, deve ir ao banheiro masculino, de que a mulher deve ir ao banheiro feminino. Parece que nós temos que, de fato, fazer uma defesa da realidade óbvia, de que o banheiro não diz respeito a uma questão ideológica, mas uma questão biológica. Mas hoje, de fato, aquilo que Chesterton dizia, de que um dia seria necessário, né, você desembainhar uma espada para poder provar que a grama é verde, temos que fazer hoje a mesma coisa. E não me envergonho por ter sido condenado a isso, afinal de contas, eu sei que aqueles que perseguem a verdade serão perseguidos por coisas injustas. Afinal de contas, o mundo que nós estamos vivendo, o Flávio Dino é negro. Se você chama o Flávio Dino de magro, é fake news. Se chama, por exemplo, ele de gordo, igual o Monark disse, aí é gordofobia. Decidam-se.
Agora a realidade é o que, afinal de contas? Como que eu tenho que chamar cada um de vocês? Eu posso, por exemplo, deputado Messias, dizer que os meus adjetivos agora é lindo e maravilhoso. Quem não me chamar disso, eu irei processar. Quais são as consequências disso, Coronel Fraga, para a nossa sociedade? Quer dizer, então, que se um homem se auto-intitular uma criança e fizer sexo com uma criança, isso não será mais pedofilia? A discussão aqui, meus senhores, não é sobre homossexualidade. A discussão aqui é sobre o ativismo LGBT que tem tentado calar, tem tentado amordaçar qualquer um que se opõe. E talvez vocês possam pensar, mas isso está batendo no Nicolas porque ele fala. Mas, meus amigos, pode dizer algo para vocês? Um dia isso chegará na tua casa. Um dia isso chegará na tua igreja, porque afinal de contas, se um homossexual decidir ir na tua igreja, onde tem um banheiro masculino e feminino, e decidir que ele, que se sente um homem, deve ir em um banheiro de homem e entrar no banheiro de homem, você não pode abrir um ar contra isso. Caso contrário, a tua igreja, o teu pastor, será condenado por isso. Ou seja, não é que eles estão atrás de mim, eles estão atrás de vocês. O problema é que eu estou no meio do caminho com isso. Mas eu sei que nós vamos ter ainda muitos sacrifícios em prol da verdade. Mas, repito, as consequências do princípio da ideologia de gênero e do ativismo LGBT são muito perigosos. Aquilo que eu me sinto, eu me torno. Isso é muito perigoso. Eu não posso fazer com que aquilo que eu me sinto seja um dever de obrigação para o outro. Caso contrário, uma pessoa que se sente um animal, uma pessoa que se sente uma criança, uma pessoa que se sente estar certo, você vai dizer o que? O contrário? Uma criança pode sim achar que um Papai Noel existe. Isso é reservado a ela, afinal de contas, ela é uma criança. A estrutura da realidade dela não está completamente formada. Mas nós, como adultos, precisamos defender a verdade. E não vai ser pressão de multa, não vai ser pressão de dinheiro que vai fazer com que eu pare de dizer a verdade. A verdade é que nós temos coisas muito bem definidas no mundo que nós vivemos. E a vontade de destruir o real é daqueles que vivem da mentira. E se um dia eles conseguem calar você de dizer que existe o certo e o errado, existe o bom e o mal, existe o homem e a mulher, eles também já, brevemente, vão conseguir destruir aquilo que você acredita que é verdade. Então eu deixo aqui o meu caso como um caso para o futuro, para dizer que um dia nós avisamos que isso iria acontecer e de fato está acontecendo. O ativismo LGBT homossexual não está preocupado com você, pelo contrário, porque a mesma foice e martelo que massacrou vocês, escravizou vocês lá em Cuba, hoje é utilizada para poder te usar como manobra eleitoral somente. Depois disso, vocês são descartados. As mesmas pessoas que defendem países onde se você esticar uma bandeira LGBT, você é morto, degolado, são bandeiras defendidas pela esquerda. Ou seja, não há do que se falar de que a esquerda de fato defende os homossexuais. Pelo contrário, Fidel Castro matava e perseguia homossexuais em Cuba. Então, eu quero aqui deixar bem claro que podem rir, podem esnobar, podem debochar, porque eu sou um defensor de fato da verdade e eu sei que aqueles que defendem a verdade possuem sacrifício. Então, não vai ser isso que vai me parar, simplesmente uma imposição monetária. Eu simplesmente estou aqui para poder representar as pessoas. E assim como diz Lutero, a paz, se possível, a verdade a todo custo. Não são vocês que vão me fazer parar. Obrigado, Coronel Fraga. Tá aí, você viu esse absurdo que o Nicolas colocou aqui? Realmente, no Brasil, as coisas estão todas ao contrário. Mas veja agora, pessoal, uma segunda parte, pessoal, daquela sessão ali na Câmara dos Deputados, onde agora o deputado Felipe Barros vai falar algo seríssimo sobre a Operação Lava Jato, que foi aí julgada pelo ralo, mas olha só o que ele vai mostrar aqui. Com a palavra agora, o deputado Felipe Barros, que vai dar continuidade naquele discurso ali da Carla Zambelli, aquela discussão com a Gleisi Hoffmann no início desse vídeo, mas agora você vai ver o que vai falar o Felipe Barros, é muito importante, confira agora a fala dele. O senhor Greenwald disse que as pessoas do partido do governo, que se escondem atrás de um teclado e que gostaria que estivéssemos aqui. Só deixar registrado que nós temos inúmeras outras comissões para participar, na minha visão, comissões inclusive mais importantes do que ouvi-lo. Né? Nós temos um país para reerguer, país este que foi quebrado pelos governos passados.
Segundo ponto é que, com todo o respeito que tenho às pessoas que possuem opiniões divergentes, é que, na minha visão, o senhor Glenn Greenwald não faz apenas um jornalismo, faz um jornalismo militante. Se utiliza do pretexto de ser jornalismo para fazer militância política. E terceiro ponto, antes de iniciar minhas perguntas, é que nós sabemos que a Lava Jato se transformou na maior operação de combate à corrupção do Brasil e uma das maiores do mundo. Aqui, inclusive, no próprio plenário, numa rápida visão, nós vemos alguns réus da Operação Lava Jato. E que é natural que essas pessoas queiram simplesmente ignorar os casos gravíssimos de corrupção investigados na Operação Lava Jato. Foi dito muito sobre a nossa Constituição Federal. Nossa Constituição Federal estipula que o ônus da prova compete a quem acusa. Então, quando o senhor Glenn vai submeter a íntegra dos arquivos ao público e à imprensa, a íntegra. Quando que o senhor Glenn vai submeter os arquivos às autoridades competentes para atestar a veracidade desses arquivos? Porque o ônus, segundo a nossa Constituição Federal, compete a quem acusa e não a quem é acusado. Quero saber quanto esse caso impactou na audiência do site Intercept e qual o retorno financeiro que o senhor Glenn obteve com essa divulgação. Próxima pergunta. Se o senhor Glenn aceitaria abrir o sigilo pessoal e financeiro, tanto da sua pessoa como do Intercept, para todos nós vermos e atestarmos se segue de fato os princípios do bom jornalismo e para vermos a movimentação financeira de ambos, tendo em vista denúncias que correm nas redes, inclusive que foi matéria da revista Isto É. A deputada Gleice Hoffmann disse de agenda semi-clandestina do ministro Sérgio Moro. A agenda semi-clandestina, essa na minha visão, foi a feita pela Gleice e pela Dilma na Rússia recentemente. E aqui eu quero fazer outro questionamento, que é, Vossa Excelência disse, o senhor Greenwald, numa das primeiras reportagens do site, que a fonte era anônima. E numa entrevista que deu posteriormente, disse, abre aspas, nós ficamos muitas semanas planejando como proteger a nós e a nossa fonte. Se a fonte era anônima, como que você ficou muito tempo para proteger a sua fonte? Não se protege aquilo que não se conhece. Próximo tópico, próxima pergunta, senhor presidente. Em recente troca de... Só um pouquinho, deputado Felipe Barros, segura o tempo aí. Tem muita conversa e isso atrapalha o andamento da audiência. Eu peço colaboração. Por favor, conclua, deputado Felipe Barros. Em twitters trocado com o ex-deputado G. Willis, que estão nas minhas mãos, esses twitters, o ex-deputado G. Willis diz o seguinte, abre aspas, apesar disso, nunca ofendi Greenwald. Sempre o tratei com respeito e nunca questionei publicamente sua arbitragem partidária. Entre parênteses, a força da grana que compra candidaturas. Queria aproveitar aqui a presença do Glenn para que pudesse elucidar aquilo que o ex-deputado G. Willis disse. Que candidaturas ele comprou? Comprou mandatos também ou só a candidatura, segundo o ex-deputado G. Willis? E também aproveito os últimos segundos para que ele possa dizer sobre as denúncias do Instagram, do Twitter, chamado Pavão Misterioso. Ele desqualifica essas denúncias anônimas, mas valoriza, tanto como verídicas, as informações obtidas por um hacker criminoso. Então, gostaria que exemplificasse, que dissesse sobre esse Instagram do Pavão Misterioso. Por hora é só, presidente. Vou utilizar meus próximos 3 minutos para continuar minhas perguntas. Tá aí, pessoal. Você vê que realmente o PT, a esquerda, eles não aceitam contraditório. Na verdade, eles querem falar o que dão na cabeça, mas na hora de ouvir a verdade, eles não suportam. E aí o clima ficou tenso ali na Câmara dos Deputados, porque a deputada Carla Zambelli, como todo mundo já sabe, ela não leva desaforo para casa. Então, como apoiadora ali da base do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma conservadora de direita, ela quis colocar os pratos limpos ali na mesa, né? E a senadora, ex-senadora, né, mas agora deputada Gleice Hoffmann, quis ali falar ali o que deu na cabeça e foi bombardeada por Carla Zambelli. Que vergonha, não é mesmo? Os deputados, senadores de direita, eles têm lutado ali dia após dia em Brasília para tentar mostrar para o povo brasileiro que realmente esse país está de pernas pro ar, que realmente as coisas estão erradas, pessoal. Não tem como mais. Essa esquerda, ela só apoia aquilo que vai contra os valores cristãos, os valores conservadores, os valores da família. E acham tudo normal, né? Inclusive, até mesmo foi denunciado há pouco tempo atrás que existe um consórcio em Brasília
e que está dominando o Brasil, um sistema ali que está dominando o Brasil, que é constituído por ministro do Supremo Alexandre de Moraes, presidente Lula e a imprensa, exclusivamente ali, bem falando, da TV Globo. Então, foi divulgado ali que este consórcio é que domina o país. E quem colocou isso aí também foi o Magno Malta, até mesmo o Eduardo Girão, senador, também já falou sobre esse sistema. E, pessoal, realmente o que acontece no Brasil é que se você ficar, o bicho pega, se você correr, o bicho também pega. Olha só, se você fala a verdade, você é condenado, é cancelado por homofobia, fascismo, racismo. Mas se você não fala nada, eles também caem matando em cima. É igual aconteceu agora há pouco ali nas Olimpíadas, né? Colocaram ali a abertura das Olimpíadas ali, aquelas cenas ali horrendas e horríveis ali, realmente fazendo uma apologia ali ao movimento LGBT. Mas aí não pode fazer nenhum ato religioso, não pode declarar a sua fé, declarar aquilo que você acredita. Pois bem, mas quando se fala a verdade, somos todos criminalizados. Mas a esquerda pode falar o que quiser, pode defender o que quiser. O cidadão acorda se sentindo um tipo de animal, um tipo de bicho, e ele acha que é aquilo, e nós temos que aceitar de forma calada e sem falar nada. Só que aqui não. Nós vamos continuar falando a verdade aqui, mostrando esses senadores, deputados de direita que defendem a verdade. O Nicolas, por exemplo, o Nicolas Ferreira, esse deputado corajoso de Minas Gerais, já tem quase 40 processos nas costas, simplesmente por mostrar aquilo que todo mundo está vendo, mas não pode e é processado mês após mês. Nós vamos ficando por aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, é totalmente gratuito. Dá um like para que o YouTube possa repartir esse vídeo para outras pessoas e tamo junto.